E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o nosso estudo do capítulo 39, cujo título é Ouvindo a Senhora Laura. O André Luiz continua conversando com Dona Laura e no último programa ela colocou para ele uma coisa muito importante, para ele e para todos nós, que ao desencarnar, quando a pessoa consegue aproveitar bem o seu tempo no mundo espiritual, em novo aprendizado, em trabalho, em colaboração, quando ela reencarna, ela encarna, nas palavras de Dona Laura, ela regressa à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. E aí a gente lê o exemplo que o André Luiz vai nos dar sobre isso, no livro Missionários da Luz, finalzinho do capítulo 12, quando o trabalhador lá do Instituto de Reencarnação, o Manassés, ele diz para ele, conta a história de um amigo que foi homicida na Terra, sofreu muito no mundo espiritual, encarnado e desencarnado, ele sofreu a perseguição de quem ele matou, mas ele se arrepende, ele tem um arrependimento sincero, busca ajudar aquele a quem ele ofendeu, né, com a morte, vamos dizer assim, e ele começa a trabalhar, ele conquista a simpatia de benfeitores, e aí o que o Manassés diz para o André Luiz? Olha, por esse trabalho, né, por esse aproveitamento que ele teve do tempo, né, após a desencarnação, ele não vai precisar morrer da mesma maneira que fez o outro, né? Que fez com o outro. Porque ele conseguiu diminuir, vamos dizer, um pouco assim, as suas preocupações. Ele vai ter uma úlcera, porque a dívida continua. Ele vai ter uma úlcera no intestino e ele vai sofrer a vida inteira, até desencarnar. Essa úlcera vai ficar ali, né, apitando, doendo, mas se ele conseguir, como o Manassés diz para o André Luiz, cumprir tudo o que ele prometeu antes de reencarnar, ele vai estar quite com a lei. Então, muitas das vezes, a gente pode, como Jesus falou, resgatar os nossos débitos, as nossas dívidas, os nossos erros pelo amor. Não é? Não necessariamente pela dor, porque a dor é opção nossa, o sofrimento é opção nossa. Então a gente, muitas das vezes, é a nossa rebeldia, é o nosso egoísmo, é a nossa teimosia que faz com que a gente passe por situações mais difíceis. Mas quem sabe, talvez algum bom cardiologista não tenha sido um homicida em outra encarnação e está resgatando, né, por muito ter se arrependido, por muito ter aproveitado o tempo no mundo espiritual, quem sabe, né, ao invés de morrer com uma facada ou um tiro no coração, vem ajudar a consertar o coração dos outros, de graça, muitas das vezes, né, ou mesmo cobrando, fazendo tudo com amor, com dedicação, não é? Então, é assim que acontece. E aí nós vamos continuar a leitura. Nós estamos... então, o nosso parágrafo não é 18. O nosso parágrafo é o 17 ainda. Eu é que achei que era o parágrafo 17, 18. Eu tinha falado 18.
Porque eu achei que era o 18, mas não é, porque as minhas anotações aqui é o 17, então. Então, nós vamos continuar a leitura depois do que ela fala isso. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Quer dizer, é o tal da roda de samsara que os indianos falam, que você não consegue sair. São repetições de mesmas situações que você não consegue dar um passo além. Não consegue, vamos dizer, sair fora da roda. Você fica repetindo os mesmos erros. Você encarna tentando, melhorar a situação, mas acaba cometendo os mesmos erros e desencarna, não perdoa, não compreende, não usa de fraternidade, aí volta, faz as mesmas coisas e fica nessa... Vai e volta na mesma coisa. Nesse círculo vicioso, vamos dizer assim, círculo vicioso das expiações, que só depende de nós, como a dona Laura está dizendo para o André Luiz, só depende da gente querer quebrar esse círculo vicioso. Porque se no caso do Tobias, da dona Hilda e da como é o nome dela? Da Luciana, se eles não tivessem sido fraternos uns com os outros, perdoasse, compreendesse, estavam se degladiando no mundo espiritual, voltariam novamente como família, na consanguinidade, porque não estudaram, não melhoraram, não praticaram, fraternidade, iriam cometer os mesmos erros. A gente pode dar o exemplo de um professor. De um professor que dá uma chance para o aluno, uma segunda chance, porque ele não foi bem na primeira. Vou te dar uma nova oportunidade para você fazer uma prova. Então, você vai refazer a prova no dia tal. Se o aluno não estudar, não procurar, melhorar os seus conhecimentos daquela matéria que vai cair na prova, ele vai tirar 0 de novo. Porque não tem como ser diferente. Então, é isso que ela está falando. Porque tem pessoas, que há muitos espíritos que demoram séculos, quer dizer, várias encarnações, porque não consegue agir fraternalmente, não consegue perdoar, não consegue ter compreensão, tolerância, paciência, não consegue. E aí fica nessa repetição dos mesmos erros, E aí ela vai falar também de uma coisa muito importante, a questão do perdão. E aí ela vai dizer assim: o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério, Porque, então, a gente está vendo que o perdão é libertação. Aquele que consegue perdoar, ele se liberta, mesmo que o ofendido não queira perdoar. A Joana de Ange diz que o perdão é bom para quem dá. Porque porque você tirou um sentimento ruim de dentro de você. Você tirou um peso de dentro de você. Agora, se o outro, ele não aceita, o perdão que você quer dar a ele, voltar ao seu convívio, aí é um problema do outro. O importante é a consciência ficar tranquila, porque você tentou, Então você tem esse livre-arbítrio. Aí é que o nosso livre-arbítrio deve agir. É a nossa opção de querer ou não continuar algemado a espíritos, que a gente já poderia ver como irmão e não como inimigo. Mas isso aí é um caminho, Nós estamos falando aqui já 2, 3 programas na questão da família e agora ela vem emendando com o perdão. Como é que a gente vai perdoar o inimigo, recomendação de Jesus, se ele estiver lá na China, ou lá em Xangai, ou lá em Singapura, ou do outro lado do mundo, na Austrália, e a gente está aqui? Hoje tem o Zap, Mas nem ligando o Zap, não tem comunicação. Como é que vai ser? Não vai. Então ele vem restritamente na família. São
necessariamente na família, imposição, muitas vezes imposição, como nós lemos aqui. E no Livro dos Espíritos, na pergunta, vamos ler a 886, que muitos já sabem, que é a pergunta sobre a caridade. Em Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, o que é caridade? Se é como entendia Jesus, é o conceito correto. O que é caridade? Caridade é, resposta, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É para todos, principalmente aqueles que estão no nosso círculo familiar. Né? É o próximo mais próximo. E aí, na pergunta de número 887, Jesus, aí o Kardec já emenda um raciocínio, uma pergunta com outra, esticando o raciocínio, como sempre ele faz. E aí pergunta assim, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? É claro, a pergunta está certa. E o que ele está dizendo na pergunta é isso mesmo. Falta de simpatia. Aí a resposta dos espíritos. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. É perdoar, vou repetir aqui. A resposta é assim, ninguém pode votar ao inimigo um amor terno e apaixonado. Ponto, mas a resposta não acaba aí. Ele continua. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. E a vingança aqui necessariamente não é uma coisa física, mas pode ser uma questão de pensamento. Jesus nos disse, nós podemos errar por pensamentos, por atos e por palavras, porque senão o mudo não errava, não é? Então não é, começa tudo no pensamento. Então amar o inimigo, que é aquele que são os inimigos queridos que nós lemos no programa anterior, que é a página da Joana de Ângeles, muito boa, excelente, Inimigos Queridos, do livro Luz da Esperança. É Luz da Esperança? É Luz da Esperança, isso mesmo, capítulo 9, em que ela corrobora o que está dizendo aqui os espíritos de Allan Kardec. Amar o inimigo, quer dizer, aquele que está na nossa família, que são os inimigos queridos, toda vez que houver algum problema, e vai haver sempre, nós estamos encarnados em provações, em expiações, nós temos que ter, pelo menos no nosso pensamento, no nosso raciocínio, desculpar, perdoar e retribuir o mal com o bem. Eu e Tereza aqui, a dificuldade nossa é imensa nessa área, como quase todos nós na Terra. O que nós estamos lendo aqui é o que os Espíritos nos instruem, porque nós temos que raciocinar, porque na hora que nós raciocinarmos e o raciocínio estiver claro na nossa mente, as provações vão vir, porque o que adianta eu estudar se eu não tiver a prova, né? A prova tem que vir para eu saber para mim mesmo se eu vou falhar ou não. Deus já sabe o que vai acontecer, eu é que não sei. No livro, essa questão do perdão que ela vai... Eu vou só concluir o que ela diz para a gente ir para o Evangelho segundo o Espiritismo. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é um problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Por quê? O ódio é o amor que ficou doente. Geralmente você só magoa aquele seu amigo, aquele mais próximo. O indiferente, aquele que você não conhece, mesmo que ele te faça alguma coisa, é tropeço do caminho. Mas aquele que é próximo a você e que te fere, como ela diz aqui, para perdoar, você tem que remover pesados, como ela coloca aqui, não é? Apesar dos fardos de outras eras. Eu lembrei aqui
de um livro do Divaldo, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Victor Hugo, Sublime Expiação, a história do Lucien, que nessa encarnação em que ele se torna ranceniano, a mãe 2 vezes quer envenenar ele, bota veneno no bolo, mãe biológica, não é mãe adotiva não, mãe biológica. Porque ela trazia dentro dela ainda, como a Joana diz, como a dona Laura está dizendo, de outras eras, ela trazia o ódio por aquele que agora era seu filho. Ela não conseguiu ainda trabalhar de séculos, nessa hein? encarnação. Não é a última encarnação, não, foram de séculos. Foram 300 ou 400 anos antes. A filha dela também sofreu nas mãos desse espírito e conseguiu perdoar, e hoje era amiga dele, mas a mãe não tinha conseguido ainda, não é? Ele morre e ao que a gente percebe no livro, parece que ela não perdoa ele, ela não consegue, porque e aí depois ele comparece na reunião mediúnica explicando que ele a possuirá força e mandou os seus sequazes na época, né, lá na Itália, abusarem da filha na frente dela. O livro é muito bom, gente. E ele acaba matando, né? Então, aí é o que ela está dizendo, não é tão fácil assim. Perdoar de boca é fácil, é mais fácil, né? Mas você realmente sentir mais ou menos, que você doou, né? Que você realmente não tem mais nada de raiva contra aquela pessoa, não é tão fácil. O André Luiz vai mostrar isso também no livro Os Mensageiros, porque o diretor lá como é o nome lá do castelo? Mansão Paz, não. Não, eu não lembro agora o nome da colônia, que é um castelo, que o Alfredo é o diretor, é um posto de socorro, né? O Alfredo, ele para conseguir ficar perto da Ismália, que era a sua ex-esposa, que ele maltratou muito, como é que se diz? Ele maltratou sem razão nenhuma. Acusou ela de tudo que pôde, sem razão nenhuma. Para ele conseguir vê-la novamente, ele teve que perdoar o algoz da trama, que é o Paulo. Que ele, né, e ele mesmo relata que não foi muito fácil. Que ele primeiro conversava com o inimigo, porque foi o causador da desdita em família do Alfredo da Ismália. É muito interessante. Quem nunca leu, é um romance muito bonito. É o romance de Alfredo e Ismália. É muito interessante. E só ele e Deus sabem o quanto ele custou, como a dona Laura está dizendo aqui, o quanto ele moveu e removeu fardos pesados, porque provavelmente a história dos 3, o acaso não existe. Não foi só nessa encarnação, né? Em que ele aprontou. Posto de socorro de Campo da Paz, é isso mesmo. O capítulo 15 do livro Os Mensageiros. Isso, então. A 15 história e 16. Então lá mostra um exemplo também pra gente do que realmente é o esforço que se deve fazer para remover. Né? Aí no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o Espírito Lacordaire diz pra gente que fala sobre o bem e o mal sofrer. E o que é o bem sofrer? Ele diz aqui no finalzinho: quando vos advenha, item 18 do capítulo 5. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé,
sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, lacorder. Porque em família, muitos de nós já passamos, podemos estar passando ou passaremos, às vezes, por tribulações justas. Muitas das vezes, não com causas atuais, mas e as causas pretéritas, não é? Então, toda vez que a gente conseguir suportar com paciência, né, sem aflição, sem desespero, os problemas que nos chegam, a gente está no caminho certo. Foi o que os 3 fizeram. Só lembrando que a Tereza, recapitulando o que ela disse sobre a história do Lucian, que é no livro Sublime Expiação, é um livro muito bom. Vitor Hugo, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E tem uma palestra no YouTube, há pouco tempo atrás eu ouvi de novo, no YouTube tem também, intitulada Sublime Expiação, que é a história que está no livro. E nessa palestra feita em Salvador, na véspera de Natal, ou no Natal do ano não lembro, o Divaldo fez essa palestra, ele diz na palestra que o Lucian, espírito, apareceu para ele uma noite anterior à palestra, pedindo a ele que contasse a história dele, por causa exatamente do Natal, que é uma época de confraternização, e que as pessoas pensam mais em Jesus, né? Ao encontro de famílias, muitas vezes desastrosas, né, na mesa lauta, mas a questão do perdão muitas vezes é acionada nessa época. Então o Lucian, que é o personagem do livro, ele pede ao Divaldo para falar a história dele. Conta, Divaldo, a história minha no Natal de Jesus. É muito importante, muito legal, gente, está no YouTube, é Sublime Expiação. Isso, porque pensando, né, pelo lado da mãe dele, porque ele foi aquele que bateu. E quem apanha, né, realmente custa mais um pouco. Mas, como os espíritos dizem, o que acontece? Quando a gente não consegue dar esse perdão, estamos juntos na família novamente, no cadinho purificador, até a gente aprender a lidar uns com os outros, né, dar mais entendimento do que afastamento. É um processo, é um caminho, todos nós estamos nele, e que Deus possa nos ajudar, e Ele nos ajuda sempre, para que a gente cada vez mais consiga lidar melhor com as aflições, com os problemas que acontecem conosco, porque muitas das vezes ele não tem uma causa atual, mas a gente sabe das causas anteriores das nossas aflições. E aí o que nos cabe é rogar a Deus, rogar a Jesus, que nos dê força para que a gente possa sublimar esse sentimento que, de alguma maneira, foi muito adulterado em outras vidas. E se a gente deseja em nossa família, né, transformar alguém, que a gente tente transformar pelo nosso exemplo. Lembrando que ninguém transforma ninguém. Ninguém consegue fazer isso. Nem Jesus consegue fazer isso conosco. Nós é que nos transformamos. Mas que a gente tente dar o exemplo. O exemplo da renúncia, o exemplo da mansetude, que é muito difícil, mas por ser difícil a gente tem que treinar muito. Então, estamos terminando mais um programa, né, Tereza? Está quase acabando. Acho que não dá para a gente continuar, não. Não dá. O assunto é interessante e muito vasto. Família e perdão são coisas que realmente... Que agora realmente nós vamos para o outro parágrafo. Tá? Muito obrigado, então, mais uma vez, pela atenção, pelo carinho, e esperamos ter contribuído para o enriquecimento no pensamento de muitos dos nossos ouvintes, no pensamento do bem. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Mandar um abraço para o seu. Que os bons espíritos possam amparar a toda a humanidade, né? Os nossos amigos do Vicente Moretti. Isso. Um grande abraço a todos os que nos ouvem. Muita paz de Jesus. Isso. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.